Olá, tudo bem? Nesta videoaula, nós daremos continuidade ao estudo analítico da reta. Nas aulas anteriores, nós estudamos mais aprofundadamente a equação geral da reta. Então, nós vimos qual que era o formato da equação geral de uma reta e como que a gente fazia para encontrar essa equação a partir de dois pontos dados. Para isso, a gente usava a condição de alinhamento de pontos que a gente já havia estudado aí em relação ao estudo analítico do ponto. Hoje, nessa aula, a gente vai avançar para a teoria angular da reta e para a equação reduzida da reta, uma outra forma de representar algebricamente esse elemento aí no plano. Na sequência, nós vamos aprofundar um pouco o estudo sobre a posição relativa entre retas. Nós já vimos um pouquinho disso, né? Nós já vimos uma forma de determinar se duas retas são coincidentes, concorrentes ou paralelas. Mas a gente vai encontrar uma outra maneira de fazer isso por meio da teoria angular da reta e também, definida essa posição, descobrir, por exemplo, o ângulo formado entre elas ou a distância entre duas retas. E para isso a gente vai precisar de um outro conceito, que é a distância entre ponto e reta. Mas então, a videoaula de hoje está destinada aí à parte angular. Vamos continuar aqui. A inclinação da reta. O que é a inclinação da reta? Nada mais é que o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Então, a definição seria o seguinte: a medida alfa, sendo que 0 é menor ou igual a alfa, menor que 180, ou então 0 é menor ou igual a alfa, menor que π, é chamada de inclinação da reta, ou seja, o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Então, a gente usa, para falar da inclinação, um ângulo de 0 até 180 graus. O coeficiente angular da reta, ou então a declividade, é um número m expresso pela tangente de sua inclinação. Então, m vai ser a tangente de alfa. Alfa é a inclinação e m é a declividade ou o coeficiente angular dessa reta. Vai ficando mais fácil com os exemplos. Então, a gente tem aqui uma outra reta, nesse caso uma reta que está decrescendo, né? Conforme o x aumenta, o y diminui. E aqui o nosso alfa, desenho grandão para aparecer no slide, ficou estranho, mas acho que dá para vocês entenderem. É o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Nesse caso aqui a gente tem um ângulo maior que 90 graus. Tudo bem? Então, não importa se a reta for crescente ou decrescente, a gente vai sempre considerar esse ângulo formado com eixo x. Continuando, como que a gente faz para definir m a partir dos pontos de uma reta? E depois, como determinar o ângulo, a inclinação dessa reta? Uma forma é pensar na própria definição de tangente. Já que m é a tangente do ângulo, a gente lembra de como que seria a definição da tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente poderia aqui criar um triângulo retângulo para trazer essa relação de tangente. Então, eu vou colocar aqui, fiz uma reta paralela ao eixo x passando por A, uma reta paralela ao eixo y passando por B, e aqui então eu tenho um triângulo retângulo que tem como ângulo alfa, né? Eu consigo transportar para cá porque são triângulos que são semelhantes. Então, eu consegui trazer para cá esse ângulo. Então, agora eu tenho um triângulo retângulo, que tem aqui hipotenusa AB, e tem os dois lados dos catetos. Então, como eu já disse, a tangente de alfa seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seria essa medida vertical sobre essa medida horizontal. Quem são essas medidas? Aqui a distância na vertical seria o y do ponto B menos o y do ponto A. E na horizontal, o x do ponto B menos o x do ponto A. Então, a gente diz que a tangente de alfa, ou m, é delta y, né, sobre delta x. A variação de y sobre a variação de x, porque seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E para encontrar o alfa, a gente faria a tangente elevada a menos 1, como se fosse a função inversa, né? Tangente de alfa vai me dar o valor da tangente, tangente menos 1, eu insiro o parâmetro da tangente e pergunto quem é o ângulo. E a gente vai fazer isso com o auxílio da calculadora científica. Nos exercícios eu mostro para vocês onde que a gente acessa essa tecla, essa função na calculadora.
Aqui vale o mesmo, se a nossa reta for decrescente, também vai valer a mesma coisa. Então, qual que seria a tangente de alfa? Fiz o triângulo aqui, né? Dessa vez, não sei se vocês estão percebendo, o meu alfa é maior do que 90. E eu não tenho um ângulo maior do que 90 aqui nesse triângulo retângulo. Mas esse ângulo aqui complementar, ele está também aqui no 180 menos alfa, né? Então, se aqui é alfa, aqui é 180 menos alfa. Ele é complementar a alfa, né? Quanto falta para chegar no 180. Então, a gente tem aqui esse triângulo, a tangente de 180 menos alfa, que é esse ângulo, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é a variação de y, cateto adjacente é a variação de x. Então, agora ficou y de a menos y de b, x de a menos x de b. E aí a gente sabe que a tangente desse alfa vai ser menos a tangente desse ângulo que está aqui. Não sei se vocês assistiram a videoaula sobre a revisão da trigonometria, mas acho que vocês já perceberam isso, né? Então vamos supor, se aqui for 150 graus e aqui for 30, a tangente de alfa, a tangente de 150 é menos a tangente de 30. Se vocês não lembram disso, assistam a videoaula de revisão do círculo trigonométrico, tá bom? Que é bem importante. Mas basicamente continua valendo a mesma coisa. Se eu quero saber quanto que é m, ou então a tangente de alfa, eu faço a variação de y sobre a variação de x. Não importa se a reta for crescente ou decrescente, a gente vai usar sempre a mesma relação. Aqui está só a demonstração dessa relação. Beleza? Aqui está só a finalização, então m vai ser sempre ΔY sobre ΔX. Só fiz aí o jogo dos sinais, né? Então, porque eu tinha menos y de a menos y de b sobre x de a menos x de b, aí eu inverti aqui o sinal, então ficou y de b menos y de a, x de b menos x de a, né? Eu multipliquei aqui esse menos 1 por todos os termos. É só para ficar marcado que vai ser sempre dessa forma. O m vai ser a variação de y sobre a variação de x, e o alfa continua sendo tangente elevado a menos 1 de m. Então, eu vou inserir o parâmetro aqui, que é a tangente, e vou perguntar qual é o ângulo cuja tangente tem esse valor. Vai ficar mais fácil nos exercícios, não se preocupem. Então, resumindo, não importa qual seja a reta que eu tenho, com alfa valendo de 0 a 180, 0 inclusive, é chamado de inclinação da reta. O coeficiente angular ou declividade de uma reta é o número m, que na verdade é a tangente da sua inclinação. Se a reta for paralela ao eixo y, o que acontece? Uma reta vertical como essa, ela tem 90 graus. E a gente sabe que para alfa valendo 90 graus, a tangente não é definida. Então, a gente não tem m definido para essa reta. Nesse caso aqui, essa reta seria, sei lá, x igual a 7, por exemplo. A gente não tem nenhum valor acompanhando x, né? Se a reta for paralela ao eixo x, a gente vai considerar que o ângulo formado entre a reta e o eixo x é 0. Então, o m de s vai ser 0. Então, só para vocês lembrarem, né, que se for paralela ao eixo y, a gente tem essa reta formando 90 graus, o m não vai ser definido. Mas se a reta for horizontal, a gente vai considerar que a reta está formando 0 graus, né, com o eixo x, então o coeficiente angular dela vai ser 0. Vamos para o exemplo. Então, tem dois exercícios aqui. Eu vou fazer o exercício à mão, tá bom? Vai entrar o vídeo aqui com a resolução na mão, depois a gente volta para continuar com a teoria. Bom, o primeiro diz o seguinte: determine o coeficiente angular e a inclinação da reta que passa por A, 2 e 3, e por B, 4 e 9. Vou fazer só um esquema para a gente enxergar qual que é essa reta, né? Então, aqui a gente tem o eixo Y, aqui a gente tem o eixo X, 2 e 3, mais ou menos aqui, né? O ponto A está aqui, e o ponto B é 4 e 9. Então, a reta, ela está passando por esses dois pontos. Ela é uma reta crescente. Como que a gente faz para encontrar o coeficiente angular e a inclinação da reta? Então, lembrar que o coeficiente angular, que é o m, ele é a tangente do ângulo alfa. E quem é o ângulo alfa? O ângulo formado entre a reta e o eixo x. Então, é sobre esse ângulo que eu estou dizendo.
A gente pode pensar, né, como eu mostrei para vocês na aula mais ou menos aqui, um triângulo retângulo. Então, a tangente desse ângulo alfa, ele vai ser a diferença desse cateto, né, o tamanho desse cateto por esse cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Então, a gente pode pensar assim, que seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Para ficar mais fácil, normalmente a gente pensa assim, que é a variação de y sobre a variação de x, né? Então, isso significa que é a variação de y de b menos y de a, sobre x de b menos x de a. Né? Então, isso seria y de b menos y de a, dividido por x de b menos o x de a. Y de b é 9, y de a 3, x de b 4, x de a 2. Isso vai dar 6 meios, que vale 3. Então, a gente achou aqui que o coeficiente angular vai ser 3. M igual a 3. Agora, a gente precisa encontrar também a inclinação. Então, o que a gente sabe? Que a tangente de alfa vale 3. A minha pergunta é sobre quem é alfa. Alfa vai ser tangente menos 1 de 3. O que isso significa? Eu estou perguntando o inverso, né? Eu sei que tangente de alfa é 3. Então, alfa é o ângulo cuja tangente vale 3. Se a gente pega uma calculadora científica, ou então mesmo na tábua trigonométrica, como que a gente faz? Aqui no caso da minha calculadora científica, eu vou escrever, não sei se vocês estão enxergando aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui em cima dessa minha tecla de tangente tem tangente menos 1, estão vendo? E ela está em azul. Então, isso significa que para eu acionar essa parte azul, eu tenho que apertar o Shift azul, né? A minha calculadora, ela tem também algumas funções em vermelho, eu teria que apertar esse. Aí vocês dão uma olhada aí na de vocês. Mas, basicamente, eu apertei o Shift, tangente menos 1, de 3. Aí ele me deu que isso é aproximadamente 71,56 graus. Então, o que eu descobri? Que essa reta, ela tem um coeficiente angular valendo 3, né? Porque é o ΔY sobre o ΔX, e que o ângulo, a inclinação, é de aproximadamente 71,56 graus. Tudo bem? Vamos para o 2. O 2 pergunta algo semelhante, pergunta a inclinação da reta. E aí ele dá pra gente na figura as coordenadas de B e as coordenadas de A. Então, pela figura a gente tem que as coordenadas de B são 2 e 4. Né? Aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é 2 e 4. As coordenadas de A são 6 e 2. Então, de novo, o M vai ser y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Vocês podem inverter, vocês podem colocar y de A menos y de B, contanto que aqui embaixo respeitem a mesma ordem. X de A menos y de B. Pensa no ΔY sobre ΔX que facilita. Então, y de B 4, y de A 6. Opa, fiz errado. 2. Y de B 4, y de A 2. X de B 2, x de A 6. Então, isso vai dar 2 sobre menos 4. Deu menos meio. Então, esse é o coeficiente angular. O M vale menos meio. Só que eu não quero o coeficiente angular, eu quero a inclinação. Ou seja, eu quero esse ângulo aqui, ó. Então, de novo, eu sei que a tangente de alfa vale menos meio. Então, alfa é a tangente menos 1 de menos meio. Então, eu estou perguntando qual é o ângulo cuja tangente vale menos meio. Então, vou colocar aqui de novo, Shift e a tangente. Vou abrir aqui para a gente não, o parênteses para não dar rolo, né? Menos meio. Então, deu para mim aqui a resposta que seria menos 26,56 graus, aproximadamente. O que é menos 26,56 graus? É como se a gente estivesse girando ao contrário, né? Então, ele me deu aqui, ó,
quanto que girou para cá. Ele girou 26,56 graus, né? Girou na outra direção. Como que a gente pode fazer, então, para encontrar o ângulo pensando aqui? Se ele girou para cá menos 26 graus, a gente sabe que daqui para cá ele também girou 26,56 graus, né? Isso daqui, ângulos opostos pelo vértice. Então, eu posso achar que é 180 menos 26,56. Então, isso daqui também é equivalente a 153,44 graus aproximadamente. Vocês entenderam? Normalmente, os ângulos a gente gira no sentido horário. Então, por exemplo, eu girei 150 nesse sentido, mas a calculadora me deu em negativo, tudo bem. Ela está me dizendo que andou 26 graus na outra direção. Então, se baixou 26 graus para cá, aumentou para cá, né? Então, eu considero que seria o 180 menos esse ângulo, beleza? Então, de novo, inclinação. Calculei o coeficiente angular, ΔY sobre ΔX, né, a variação de Y sobre a variação de X, e encontrei o valor de M. E aí eu coloquei na calculadora para descobrir qual era o ângulo cuja tangente vale menos meio, beleza? Continuando. Agora nós vamos verificar como que faz para chegar na equação da reta, tendo a inclinação e um único ponto. Até então, para chegar na equação da reta, nós precisávamos de 2 pontos. Agora, nós vamos conseguir a equação da reta a partir da inclinação e um de seus pontos. Por um ponto passam infinitas retas. Esse conjunto de infinitas retas é também chamado de feixe de retas. Então, pelo ponto C, passam infinitas retas. Cada uma dessas infinitas retas tem uma e apenas uma inclinação. Então, por exemplo, se eu pego essa reta verde aqui, sei lá, ela tem 45 graus, então eu consigo saber que só existe uma reta que passa por C e tem 45 graus de inclinação. Se eu pego essa daqui, eu posso dizer que ela tem, por exemplo, 135 graus. Então, passando por C, só existe uma única reta que tem 135 graus formados aqui com o eixo X. Dessa forma, nós podemos definir uma reta por meio de um ponto e de sua inclinação. Então, se eu tiver só o ponto, eu tenho infinitas retas. Se eu tiver só a inclinação, eu também tenho infinitas retas. Mas se eu tiver a inclinação e o ponto, eu consigo definir de qual reta que eu estou falando. Vamos ver como. Lembrete. Encontrar a equação de uma reta R significa encontrar uma igualdade que expressa a relação entre as coordenadas x e y de um ponto que pertence à reta R. Ou seja, definir algebricamente uma reta. A gente tinha visto que a equação geral da reta tinha como forma ax mais by mais c igual a zero. Então, definir a equação geral de uma reta era descobrir o valor de A, descobrir o valor de B e descobrir o valor de C. Então, ia ser uma equação, né, que estaria aqui em função de x e de y. Por quê? Ela estaria mostrando para a gente como que y e x se relacionam nesse caso. Então, encontrar a equação é encontrar a relação entre a coordenada x e a coordenada y de todos os pontos que pertencem a essa reta. Ficou tudo errado aqui, mas não tem problema, eu vou clicar tudo, a pessoa não soube fazer a animação. Então, vamos ver. Podemos definir uma reta conhecendo 2 de seus pontos, como a gente já fez até aqui, ou então conhecendo um de seus pontos e a inclinação. Então, seja R a reta que passa por A e possui inclinação alfa, então está passando pelo ponto A aqui, que eu conheço, e tem alfa como inclinação. Mais uma vez, a gente vai definir um ponto P genérico, x e y, qualquer da reta. E aí, M é ΔY sobre ΔX. Então, eu vou colocar y de P menos y de A, x de P menos o x de A. E aí, vamos supor que eu tenha a inclinação, portanto, eu tenho M, eu tenho o y de A e tenho o x de A. E aí eu enxergo uma relação entre y e x, porque isso eu vou ter, isso eu vou ter, isso eu também. Se a gente multiplicar em cruz, fica o que y menos ya igual a mx menos xa. Muito provavelmente, se vocês forem estudar pela internet ou por livro, vocês vão chegar direto nessa fórmula, né? Normalmente os livros trazem essa fórmula, ou então a internet, as videoaulas chegam nessa fórmula. Mas vocês já sabem, né, que eu não sou muito a favor de decorar a fórmula. Pensem sempre na relação do coeficiente angular que vocês não erram. O coeficiente angular m é ΔY sobre ΔX, e se você tem o valor de m, tem o valor do x do A e do y do A, vai faltar
encontrar a relação entre x e y, né? É mais fácil vocês pensarem sempre no conceito do que ficar decorando mais e mais formas. Tem 2 exemplos para vocês resolverem. Vou fazer na mão, para a gente resolver, né? Na verdade, eu vou fazer à mão e a gente já volta aqui com mais um pouco de teoria, tá bom? Determine a equação de reta R, que intercepta o eixo y no ponto 0 e 1, e intercepta o eixo x com uma inclinação de 135 graus. Então, dessa vez, o enunciado deu para a gente um ponto, 0 e 1, e disse que a inclinação, que o alfa, mede 135 graus. Então, vejam bem, pelo ponto A passam infinitas retas, mas só uma passa formando 135 graus com o eixo x. E é sobre ela que a gente precisa descobrir, né? Então, a gente tem essas 2 informações, um ponto e um ângulo. Até agora, para encontrar a equação da reta, a gente precisava de 2 pontos. Agora, a gente vai conseguir encontrar a partir de um ponto e a inclinação. Então, o que a gente sabe? Que M é a tangente de alfa. Então, no nosso caso, o M vai ser a tangente de 135 graus. A ideia, né, como a gente fez a revisão sobre trigonometria, é que vocês lembrem quanto que é a tangente de 135 graus. Vou fazer mais ou menos o círculo aqui. Aqui seria o seno, o cosseno e a tangente. 135 graus é um ângulo simétrico a 45 graus. Né? Então, os valores deles são semelhantes, são opostos ou então iguais aos de 45 graus. Em relação à tangente, a tangente de 45 graus vai ser um valor positivo, que é o 1. A tangente de 135 graus tem o mesmo tamanho, só que é negativo. Então, a gente pode dizer que vai ser menos a tangente de 45 graus, que é igual a menos 1. Então, a gente encontrou já o M. E aí, agora, a gente precisa encontrar a equação da reta. O que a gente sabe? Que M vai ser y de A menos o y, vou pôr um ponto P genérico aqui, x de A menos x de P. Então, é mais ou menos o que a gente fazia lá na equação da reta. A gente imagina que tem um ponto P qualquer, que tem coordenadas x e y, e aí a gente vai fazer usando a informação de M e desse ponto que a gente tem. Y de A é 0, 1 menos y, x de A é 0, menos x. Então, eu fiquei que menos 1 vai ser igual a 1 menos y sobre menos x. Multiplicando isso em cruz, eu tenho que x positivo vai ser igual a 1 menos y. Portanto, se eu quiser escrever a equação de reta geral, eu posso dizer que x mais y menos 1 é igual a 0. E aí eu cheguei na equação de reta R. Né? Então, assim, a definição do coeficiente angular permite que eu encontre a equação de reta tendo um ponto e o ângulo, ou então um ponto e o coeficiente angular. Aqui eu fiz pela definição, mas existe um jeito que vai mais rápido, né? A gente sabe que a equação reduzida da reta é y igual a mx mais n, né? Então, se a gente fizer isso de forma genérica, o que a gente tem? Pega essa equação aqui. A gente sabe que m vai ser igual a y do ponto A, que eu tenho, por exemplo, menos o y genérico, x do ponto A menos o x genérico. Né? Então, se eu multiplicar isso daqui em cruz, eu tenho que y de A menos o y vai ser igual a m x de A menos x. Então, assim, na verdade, existe esse jeito da gente chegar mais rapidamente na fórmula, né? Normalmente, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar assim, olha. Mx de O. Eles colocam como se fosse um ponto zero, né? Que o A seria esse ponto inicial, vamos dizer assim, da reta, muito entre aspas, né? Então, o pessoal costuma chamar essa fórmula de ioiô michôchô. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? y0 menos y igual a m vezes x0 menos x.
Mas, sinceramente, gente, eu prefiro que vocês pensem por aqui, porque vocês não vão errar nunca. O M é ΔY sobre ΔP, ΔY sobre ΔX, e aí, então, vocês têm o valor de Y de A e de X de A, e o Y de P e X de P são genéricos. E aí, vocês vão chegar do mesmo jeito na equação. Não sei se ficou confuso, eu espero que não. Mas qualquer coisa depois a gente tira a dúvida, tá bom? Bom, vamos lá. Determinar a equação da reta R que passa pelo ponto 1 e 5 e é paralela à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então aqui a gente tem a bissetriz 1, 3, né? A B1, 3. A gente sabe que a bissetriz dos quadrantes ímpares corta o eixo, divide, né, o primeiro quadrante em duas partes iguais. Então que aqui são 45 graus. Se essa reta R que a gente tem aqui é paralela à bissetriz, ela também tem ângulo 45 graus, certo? Então, o que a gente já pode afirmar sobre essa reta? Que passa pelo ponto A, 1 e 5, e que a inclinação, né, o ângulo formado com o eixo X é de 45 graus. Portanto, o coeficiente angular vai ser tangente de 45 graus, que é 1. Então, já sei o valor de um ponto e o valor de M. Né? Então, mais uma vez, a gente vai enxergar aqui um ponto P genérico, x e y, e a gente sabe que o M é a variação de y sobre a variação de x. Então, o M vai ser y do ponto A menos o y do ponto P, que a gente está chamando ele de genérico aqui, né? Deixando y só, e x do ponto A menos x do ponto P. Eu falo x e escrevo y, menos x. Então, o valor do M é 1, que é a tangente de 45 graus, y do A, 5, y do P é genérico, x do A, 1, menos x. Resolvendo isso em cruz, eu fiquei multiplicando em cruz, né? 1 menos x é igual a 5 menos y. Se a gente precisa escrever a equação da reta, vamos escrever a equação geral, então. Menos x mais y, 1 menos 5 vai dar menos 4. Menos 4 igual a 0. Então, essa daqui é uma das equações gerais da reta R. Né? A gente pode deixar escrito assim, ou então a gente pode escrever a equação reduzida. A gente pode dizer que R vai ser igual a y, que é igual a x mais 4, né? Jogar os dois para lá, também a gente tem uma equação. Essa daqui é a equação geral, que está igualada a 0, e essa daqui é o que a gente chama de equação reduzida. Então, lembrando, de novo, M é ΔY sobre ΔX, y de A menos y, x de A menos x. O M a gente já tinha, as coordenadas de A também, então a gente achou a relação entre x e y, ok? Bom, vamos lá. Continuar encontrando a equação de reta. Agora aqui, o enunciado deu pra gente o desenho, né, de duas retas, a representação gráfica. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que essa reta passa pelo ponto A, que é menos 3 e 0, e que a inclinação é π sobre 6. A gente vai pela mesma lógica, né? Se alfa é π sobre 6, a gente sabe que M vai ser a tangente de π sobre 6. π sobre 6 são 30 graus. Então, a tangente de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 3. São os ângulos notáveis, vocês precisam conhecer esses valores de cor, tá bom? Então, vamos lá. O M é ΔY sobre ΔX. Então, o M, no nosso caso, vai ser y de A. Vou colocar o ponto P aqui para a gente não esquecer. O ponto P genérico, x e y. Menos y. X de A menos x. O M é a raiz de 3 sobre 3. Y de A, 0. Menos y. X de A, menos 3. Menos x. Multiplicando isso em cruz, eu tenho que menos 3y vai ser igual a menos 3 raiz de 3 menos raiz de 3x. Então, colocando tudo para o lado de lá da igualdade, raiz de 3x menos 3y mais 3 raiz de 3 é igual a 0. Então, sei lá, vou chamar essa reta de S.
a nossa reta S tem essa equação geral. Tudo bem? De novo, m é ΔY sobre ΔX. Eu sabia o valor de m porque eu tinha a inclinação e a tangente dessa inclinação era a raiz de 3 sobre 3. Então, só substituir aqui no conceito de inclinação da reta, tá bom? Vamos agora para o B. No B, a gente tem que a reta, vou chamar agora essa reta de T, que a reta T passa por menos 1 e 2. Continua sendo A, né, gente? Que horrível, mas deu para entender. E que o ângulo é de 120 graus. Então, de novo, se o ângulo é 120 graus, M vai ser a tangente de 120 graus. Mais uma vez, a gente precisa lembrar dos ângulos simétricos. Então, 120 graus está mais ou menos aqui, né? É 60 a menos do que o 180. Então, ele é simétrico ao ângulo de 60. Em relação à tangente, a tangente de 60 é positiva, a tangente de 120 vai ser negativa. Então, eu sei que isso vai ser menos a tangente de 60 graus. Portanto, M vai ser menos raiz de 3. De novo, tangente de 60 graus vocês têm que saber de cor, porque é um arco notável, né? Um ângulo notável. A tangente de 60 é raiz de 3, portanto, a tangente de 120 é menos raiz de 3. M vai ser a variação de y de A menos y sobre a variação de x. Né? Lembrar de novo, ponto P, x e y. É desse ponto P que eu estou falando, né? Um ponto qualquer na reta. M é raiz de 3 negativo. Y de A menos 1 menos y, 2 menos x. Multiplicando isso em cruz. Eu vou ter aqui menos 2 raiz de 3 mais raiz de 3x menos 1, opa, esqueci do igual, menos 1 menos y. Então, isso é raiz de 3x mais y menos 2 raiz de 3 mais 1 igual a 0. Então, se eu chamar essa reta de t, né, chamei de t, essa é a equação geral da reta. Não se espantem com a escrita, né, porque eu estou usando o valor real, né, o valor da tangente valendo raiz de 3, eu não fiz nenhuma aproximação, por isso que ele ficou um pouquinho diferente, ok?